tempo em que a ideia do politicamente correto colocou muita gente em seu devido lugar. Dos preconceituosos aos mal-intencionados de plantão, todos passaram a pensar 2 vezes antes de abrir a boca. Mas agora, dizem que o politicamente correto, ele passou dos limites. A gente tem medo até de piscar diferente, porque vai que é politicamente incorreto. Vai que eu ofenda alguém. Então eu te pergunto, será que depois de colocar alguns limites na falta de bom senso do ser humano, agora é o politicamente correto que anda precisando de limites? Nós estamos criando um universo de pessoas boas ou de pessoas chatas? Você está no Acontecência e aqui a gente vai destrinchar esse assunto. Na minha sala de estar, claro, não poderia ser diferente, convidados maravilhosos. O Ramatiz Jacino, tudo bem, Ramatiz? Tudo bem. Fala para mim, você é contra, a favor ou você está em cima do muro, no politicamente correto? Sou a favor. Ai, peraí, nem continua. Vamos lá, Nathalie, me fala aí você. Contra, a favor ou está em cima do muro? Sou a favor do politicamente correto. Muito bem. Nathalie, Vilas Boas. Daniela, tudo bem? Boa noite. Fala para mim, você é a favor, contra ou está em cima do muro? Eu sou a favor, mas dentro de um limite. Nossa, isso aqui vai dar hoje pano para manga ou churrasco para o vizinho? Hein, Jacino? Estou brincando assim, gente, porque o Jacino é lá do meu estado também, né? E aí, quando a gente se encontra, a gente faz a brincadeira do politicamente correto, não é, vizinho? É isso. Jacino, me fala uma coisa. Para explicar assim para a gente, para o nosso telespectador, de onde é que surgiu esse termo, politicamente correto? Olha, eu acredito que politicamente correto é uma questão de respeito. É o respeito pelo outro, o respeito pelo diferente. E eu acredito que é uma conquista da humanidade, quando a humanidade chega num ponto de que o diferente passa a ser respeitado. Então, algumas pessoas que argumentam contra o politicamente correto, ou gostam de se rotular de politicamente incorreto, e se apresentam como transgressores, muitas vezes, guardados os exageros que podem existir, muitas vezes essa pessoa está se comportando de uma maneira que é de oprimir aquele que foi sempre oprimido. Então, se eu faço uma piada preconceituosa contra a mulher, numa sociedade que nós sabemos que é machista, e aí eu me digo que eu sou politicamente incorreto, na verdade, eu estou contribuindo com uma opressão que é secular, aliás, milenar. Se eu faço uma piada racista, a mesma coisa. Se eu faço uma piada homofóbica, a mesma coisa. Isso já vem acho que desde que o mundo é mundo, né, Jacino? Eu acho que o diferente sempre causa estranhamento. Claro. Né? O problema é quando do estranhamento se chega ao preconceito. Né, ao desrespeito pelo diferente, de inferiorização do diferente, de hierarquizar as pessoas segundo a cor da pele, o sexo, a classe social, uma determinada dificuldade física, enfim, nesse sentido que eu acho que o politicamente correto é correto. Agora, evidentemente, existem aqueles exageros, que algumas pessoas, às vezes, colocam de uma maneira que... Os extremos, né? Os extremos, como você colocou, que, de repente, eu não posso nem piscar, já vão achando que eu estou ofendendo a pessoa. Esses exageros, olhar de lado, né? Não posso olhar de lado. E, às vezes, eu posso não me dar bem com uma pessoa, não porque a pessoa tem um comportamento diferente do meu, porque nossas personalidades são diferentes. Né? Não quer dizer que eu esteja discriminando. E né? colocar tudo isso numa balança. Né? Isso, a sua vivência é uma, a minha é outra, a da Nathalie é outra, da Dani é outra. Eu acredito que na tua área, Dani, jurídica, né, isso deve ser muito debatido, né, esse politicamente correto. Né? Até onde vai a minha liberdade, até onde começa a liberdade do outro, não é? O direito, ele é um construído, né? Quando a gente fala que o direito é um construído, ele tem base histórica, né? Então, com o decorrer da história, aquilo que é relevante em determinado momento, muitas vezes ele deixa de ser e passa a ter outros valores em determinados momentos, né? Então, hoje, nós temos a honra,
né? Sendo bastante discutida, né? Direito à imagem, direito à privacidade e outras coisas que antigamente eram relevantes, hoje já não se fala mais, né? Então, hoje não se tem a lei da imprensa, com aquela ditadura, né? Que se tinha. Então, tudo isso faz parte, né? O que eu percebo agora, não sei, Jacino, Nathalie, está acontecendo um fenômeno, né? Com essa história do politicamente correto, o que acontece? As pessoas estão começando a ficar mais certas, mais quadradinhas, né? Parece que estão criando um molde para isso, né? Será que isso está certo? Será que isso é uma coisa bem contemporânea agora? Eu acho que isso aí tem a ver com esse exagero que nós nos referimos, né? Que às vezes as pessoas exagerarem. E tem uma outra coisa, cada povo tem o seu comportamento e do que é politicamente correto, o que é adequado nas relações sociais, né? O que é adequado nas relações sociais no Brasil não é no Japão, não é na Nigéria, né? Então, enfim, esse politicamente correto tem que ser adequado à realidade cultural de um determinado povo e que, às vezes, nós corremos o risco de importarmos valores que não são nossos. Que não se adaptam à nossa vivência. Não se né? adaptam à nossa Porque vivência. a gente tem muito aqui, gente, não vamos mentir, né? A gente tem muito do nosso jeitinho brasileiro. Será que o nosso politicamente correto, ele também dá o jeitinho brasileiro dele? Dá, Jacino? Dá? Eu acho que dá. E dá, Dani, o nosso jeitinho brasileiro. Ele muda esse politicamente correto, muito quadradinho, muito certinho, muito dentro de uma forma? Eu acho que o brasileiro ele é conhecido mundialmente, né? Eu acho que você conhece um brasileiro onde você estiver, né? De longe você sabe onde que está o brasileiro. É porque nós somos um povo muito gostoso. Cá para nós, eu vou falar. O povo gostoso esse nosso, né? A gente tem uma energia, uma vibração, uma alegria de viver. Isso é muito bom, né? E isso que o Jacino falou, de você talvez importar de uma outra cultura, né, essas questões da sociedade, isso pode dificultar e muito, né, a adaptação para a gente, né? Aí a gente sai dessa definição do politicamente correto, não é? As leis, muitas vezes, elas são importadas, por isso que, às vezes, não dá certo. Né? Às vezes a gente tem nós não conseguimos adaptar. Exatamente. Às vezes você fala, isso é legal naquele país, vamos colocar em prática aqui. Muitas vezes, essa adaptação causa o problema. Né? As leis são boas, mas não tem como adaptar para o nosso sistema. Aproveitando, o jeitinho brasileiro, a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque é motivo de piada no exterior, muitas vezes. Muitas vezes, é. Então, eu acho engraçado, às vezes, o brasileiro vai para fora do país e lá ele se porta de uma maneira que aqui ele fura a fila. Só que se ele está lá nos Estados Unidos, ele respeita a fila. Verdade. Então, isso eu já aonde presenciei você também. é politicamente correto, né? Tá. Isso eu já presenciei também. O que eu acho é que quando a gente importa essas questões, se a gente não consegue fazer essa adaptação para o nosso jeito, para a vivência do brasileiro, acaba ficando muito chato, né? Eu acho que a gente se torna monótono com isso, não se torna? Veja bem, um exemplo. Nós somos um povo extremamente sensual. O brasileiro tem essa característica, até pelas misturas de etnias, nós temos toda a sensualidade, a malícia, tem esse tipo de comportamento. Vamos pegar o Japão. Nós sabemos que os japoneses não têm esse comportamento. Então, o que é, de repente, um comportamento que, às vezes, nós, com uma visão de depreciar as nossas características, valorizamos o comportamento reto, né, super ético do japonês, e que, às vezes, isso não se adequa à nossa realidade, à nossa cultura, a toda a nossa tradição. Então, eu acho que viver esse politicamente correto dentro da nossa realidade, dentro do nosso padrão cultural, dos nossos costumes, é possível sem, como falou a Daniela, sem estar importando aquilo que não nos diz respeito. Modismos que né? não entram para a nossa cultura aqui. Mas né? que é muito feio. Fazer uma coisa lá fora e aqui dentro fazer outra é muito feio. Eu acho que a gente tem que ter bom senso para tudo, né? Agora, me fala uma coisa. Dentro dessa postura, né, do politicamente correto, tem alguma coisa que a gente adaptou, né, e que a gente vive como politicamente correto e que deu certo? Um exemplo, assim.
Que adaptou. E que dá certo, que é um politicamente correto, é um exemplo positivo para a gente aqui. Eu acho que o respeito, por exemplo, vamos pegar uma questão que é muito presente aí na sociedade, a questão da homofobia. Né? Eu acho Vou falar que a mesma coisa. nós temos algumas questões, até por conta da nossa tradição, de machismo, etc. E hoje, no exterior, acho que no exterior talvez tenha se iniciado isso, um respeito muito grande à diversidade, à orientação sexual diferenciada. Isso eu acho que foi importado de certa maneira, foi adaptado à realidade e me parece um exemplo de algo positivo, que hoje já existe uma cultura dentro do Brasil de grande respeito àqueles que têm uma orientação diferente da nossa. Eu acho que antes da gente, do brasileiro, respeitar essa questão, né, da cultura homofóbica e tudo, eu acho que a gente tem que aprender a respeitar o ser humano, né? Exato. Independente da condição dele, mas eu acho que é o ser humano. Depois, todas as outras questões a gente vai trabalhando, né? Mas se você aprender a respeitar o ser humano num primeiro momento, já facilita muita coisa, não facilita, Dani? Eu sempre, assim, como eu trabalho com alunos e com direito, eu falo que o politicamente correto é você relembrar o direito natural. Acho que muito mais do que a lei, quando você tem dentro de si o direito natural, que é respeitar o direito à vida, à liberdade, né, e a propriedade do outro, o resto é resto, né? Então a lei são limites, são limites claros. Então, se você tem o direito à vida, o direito à liberdade e à propriedade do outro, você está respeitando a dignidade. Com certeza. E, com respeito à dignidade, é a base da nossa Constituição, né? Todo o ordenamento jurídico está baseado na dignidade da pessoa humana. Então, tudo é feito com base no ser humano, né? Todas as leis são baseadas na pessoa. Então, nós temos que ter como foco, né, a felicidade do ser humano. Então, acho que é para isso que a gente tem que ter esse politicamente correto, quando a gente fala, é você ter no outro aquele sentido, eu gostaria que fizessem comigo isso. Eu sempre coloco dessa forma. Será que isso que eu estou fazendo, eu gostaria que fizesse comigo? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Quando você põe essa pergunta e você tem essa resposta, não, eu não gostaria que fizessem isso comigo, isso já não é politicamente correto. E já é o seu limite também para a situação, né? Eu concordo com a Dani. Porque na primeira sociedade que a gente é inserido, que é a família, hoje em dia já reage diferente se você é homossexual. Então, o comportamento está se adequando às normas jurídicas, por isso que é um politicamente correto que deu certo. E não é mais motivo de piada. Não tem graça nenhuma. Com certeza. Eu acho que se a gente começa... essa pergunta que a Dani trouxe, será que eu faria isso se fosse comigo? Né? Eu acho que quando a gente já consegue responder isso, boa parte do problema já está resolvido, né? Porque eu estou me respeitando, automaticamente eu aprendo a respeitar o próximo, automaticamente eu tenho um limite, né? Então eu saio de cima do muro, não saio? O problema é que o preconceituoso, ele não tem essa visão da semelhança do outro em relação a ele. Então ele não se coloca no lugar do outro. Então ele acha que o outro é desprezível, o outro não tem humanidade, o outro não tem os mesmos, não é sujeito de direitos como ele é. Então, esse preconceituoso que se manifesta muitas vezes em os ditos, né, transgressores que não aceitariam o politicamente correto, ele, na verdade, não se coloca no lugar do outro e acha que o outro é desprezível. Então, quando uma pessoa branca xinga uma pessoa negra, ele está, a partir de uma visão racista, não um xingamento de caráter pessoal, ele está desumanizando aquela outra pessoa. Então, ele não considera aquela pessoa igual. Como eu não considero essa pessoa igual, então eu posso fazer o que eu quiser com ele, porque eu nunca vou me colocar no lugar dele. Né? Então, me parece que essa questão de se colocar no lugar do outro, é necessário que você considere o outro igual a você. Se você considera o outro
abominável, você nunca vai se colocar. Ou né? inferior, Ou ou inferior. se você, né, faz uma acepção e tudo isso. Isso deve dar muitas questões lá no direito, né, Dani? A gente pode fazer um link, isso na época nazista, né? Na época do nazismo, com certeza Hitler acho que não se colocou no lugar do outro, porque senão ele não faria o que, Com certeza. Louco que de aconteceu, pedra, né? né? E a gente, mas aí você vê que aquilo teve um desenrolar para que surgissem os direitos humanos, né? Então, toda aquela dignidade que hoje é preservada, ela fez parte daquela época, né? Então, quer dizer, aquelas situações que trouxeram toda aquela degradação da pessoa humana, aquela acepção de raça, fez com que hoje os nossos direitos fossem preservados. Então, muitas vezes a gente precisa, a humanidade, a sociedade, ela precisa passar por situações, né, desagradáveis, do politicamente incorreto, para que surja aquilo que a gente considera hoje o politicamente correto. Gente, nós vamos rapidinho para um break, e logo depois desse break, a nossa colunista Bianca Zanata vai entrar com aquele VT, e ela vai trazer as 5 situações do politicamente correto, aquelas que dão certo, e as 5 situações mais abomináveis. Fique conosco, a gente volta rapidinho, porque esse é o Acontecência, e aqui a gente busca a essência do acontecimento. Fica aí, não sai não, volto rapidinho, viu? Um piscarzinho de olhos, tá bom?